Irmãos e irmãs, paz e bem. No ano de 1342, o Papa Clemente VI permitiu que os franciscanos se instaurassem na Terra Santa, com a aprovação da Igreja. Desde então, procuram resguardar a presença cristã neste lugar, motivam as liturgias e devoções, mas, sobretudo, cuidam das pedras vivas, que são os cristãos que lá vivem. Sobre a obediência do nível eclesial do Patriarcado Latino, mas independente na sua estrutura, organização e governo, a custódia da Terra Santa, composta por 300 frades de mais de 30 nacionalidades, tem como superior o custódio da Terra Santa, superior da província, auxiliado por um vigário custodial e assistido por um discretório. Desde o ano de 1347, foram sobretudo os franciscanos, chamados popularmente no Oriente de frades da corda, a instaurar, organizar e potencializar a comunidade católica em vários centros. Com presença discreta e operosa e boa relação com as outras comunidades cristãs, deram uma contribuição e um impulso fundamental ao crescimento da Igreja Latina neste território. Por seu mérito, se difundiu no mundo católico exercícios devocionais caros à população cristã, como o exercício da Via Crucis e a Via Dolorosa. Os franciscanos estão nos lugares santos, que são as pedras da memória. São as pedras que falam da revelação de Jesus. São importantes porque ligam fisicamente com essa experiência. Ligam toda a igreja, não só os franciscanos, aqueles que conservam viva esta memória. Existem também as comunidades cristãs que são as pedras vivas, que têm viva, junto com os franciscanos, a memória da presença de Jesus nesta terra. Isto é único e típico só da custódia da Terra Santa. Ter vivo e únicos estes dois aspectos, as pedras que falam da memória e as pedras vivas, os lugares santos que falam de Jesus e a comunidade cristã, que é Jesus vivente. O culto da Igreja Latina, como de toda a Igreja Católica, é centrado na Eucaristia, a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. A Igreja Católica conservou a tradição. Temos os padres da Igreja, a liturgia antiga, mas ao mesmo tempo a Igreja Latina olha o futuro. Como uma árvore que tem raízes profundas na terra, mas os ramos buscam o céu. Este equilíbrio entre passado e futuro, entre tradição e flexibilidade e enculturação, é a riqueza da Igreja Latina no mundo. E também a contribuição particular da liturgia latina, que é a concisão, a precisão e a clareza. Os elementos essenciais de fé da Igreja Católica Latina foram sintetizados no Credo de Nicéia e detalhados no Catecismo da Igreja Católica. A Igreja é sempre guiada pelo Espírito Santo, que revela a verdade de Deus através da Sagrada Escritura e da tradição, o verdadeiro ensinamento transmitido pelos apóstolos, o depósito fidei e o magistério, exercido pelo Papa e pelo Colégio dos Bispos. A Virgem Maria é tida em especial consideração na Igreja Latina. Como Mãe de Deus e da Igreja, ela é objeto de oração e devoção especial, também aqui na sua terra, em particular. A Igreja Latina exerceu uma influência dominante no desenvolvimento da arte ocidental, precedendo a escolha dos estilos românico, gótico e renascimento na arte e arquitetura. Os monges latinos desenvolveram a primeira forma de notas musicais no Ocidente, para uniformizar a liturgia na Igreja difundida no mundo, desenvolvendo o canto gregoriano, que, por sua vez, desenvolveu o canto da música clássica ocidental.
Quando eu escuto o órgão no Santo Sepulcro no dia de Páscoa, a minha fé aumenta. Temos um estilo de construir nossas igrejas diverso das outras liturgias orientais. Temos o estilo gótico, neogótico, barroco. Temos uma arquitetura na igreja, o altar frente ao povo. Temos estátuas, pinturas, mosaicos. Temos na igreja as 14 estações da Via Crucis, confessionário, o batistério. Assim, a Igreja Latina no Oriente tem uma riqueza particular. O gregoriano é o gênio da liturgia latina, mas a liturgia latina se encultura no Oriente. Temos juntos muitos cantos do rito oriental, especialmente na liturgia sírio-maronita. Em uma segunda fase, nossos compositores começaram a criar novas produções de canto religioso em árabe, misturando o canto gregoriano ao árabe. Nuove produzioni di canti religiosi in arabo, mescolando anche il gregoriano con la lingua araba e il genio arabo. Na Terra Santa temos muitos vestígios de arquitetura ocidental. Na época cruzada, junto ao Santo Sepulcro, floriram muitas igrejas e monumentos. Um exemplo disso é a Igreja de Santana, tradicional lugar dos pais da Virgem Maria, e os capitéis cruzados, que ornavam a Basílica de Nazaré. No último século, temos as realizações do arquiteto italiano Antonio Barlucci, a Basílica do Monte Tabor, a Igreja das Nações ou da Agonia, no Getsêmani, a Igreja das Bem-aventuranças, no Lago de Tiberíades, aquela da Visitação em Aincarem, e a Dominus Flevit, sobre o Monte das Oliveiras. A Igreja Católica considera que o Espírito Santo chama os cristãos a trabalharem pela unidade. A Terra Santa constitui seguramente um lugar privilegiado para trabalhar a comunhão entre as igrejas, pela presença sobre o seu território de todas as principais confissões cristãs. A Assembleia Especial do Oriente Médio no Sínodo dos Bispos, convocado por Bento XVI em outubro de 2010, constituiu um sinal eloquente da vontade da Igreja Católica de continuar o diálogo ecumênico. O sínodo permitiu analisar de um modo novo o compromisso de comunhão e testemunho, pode e deve ser visto de modo particularmente autêntico. A Igreja de Jerusalém não é uma igreja como todas as outras. Aqui nascem todas. Assim, ela deve encarar a vocação de ser a mãe igreja de todos os cristãos. Isso significa que quando centenas de milhares de cristãos vêm aqui encontrar a raiz cristã, eles veem não só as pedras que recordam Jesus, mas vêm encontrar o corpo vivo de Cristo e pleno de vida. Nesta terra, devemos ter uma comunidade radiante de alegria. Devemos caminhar juntos buscando a santidade. O melhor sinal de credibilidade da igreja, e aqui não tem diferença entre a igreja latina e oriental, é a santidade. A santidade convence todos da verdade da nossa fé. Convence os não cristãos, os muçulmanos e os hebreus. Temos necessidade de santos. Se devemos competir, fazer uma competição um contra o outro, devemos competir em aumentar a caridade, a unidade e a santidade.
A santidade, diferente daquela dos séculos passados no início do cristianismo, nos tempos modernos deram à Igreja Latina e à Igreja Universal muitos santos, como a irmã Maria de Jesus Crucificado, uma carmelita morta em Belém, chamada de a Pequena Árabe, e irmã Maria Alfonsine Tassa, originária de Jerusalém e fundadora das Irmãs do Rosário, a única congregação religiosa árabe da Terra Santa. Com os superiores religiosos cristãos, nos encontramos entre 2 ou 3 meses. Com os católicos, temos uma reunião dos ordinários católicos, de todos os ritos. A cada 6 meses temos um encontro. A comunhão e unidade entre os cristãos é a vontade do Senhor. O Último Testamento, antes de morrer, de nos deixar, quis que fôssemos unidos. Por motivos políticos, históricos, humanos, egoísmos, somos separados. Mas para nós, francamente, não temos essa divisão. O motivo essencial é a vontade de Deus, que faz saber pelo Senhor como Ele é unido com o Pai. Esperemos isso. Chegará um dia com mais amor, com mais respeito recíproco, mais perdão recíproco. Esperemos que veremos esse dia. Dobbiamo capire le cause delle divisioni. Devemos entender a causa principal da divisão e caminhar em sentido de deixá-la. A causa principal é o orgulho humano e a falta de caridade entre Oriente e Ocidente. Isto causou a divisão teológica, mas devemos sinceramente falar de respeito um frente ao outro. Por que não unificar o calendário? Temos 2 calendários, o gregoriano, seguido pela Igreja Latina, e o juliano. Isso faz que tenhamos Páscoa em dias diversos. O mais importante não é o calendário, mas viver a comunhão juntos. Celebrar juntos o evento principal da salvação, a morte e ressurreição de Cristo. Isso significa ter uma só fé, esperança e caridade. Questo celebrare insieme vuol dire avere una sola fede, una sola speranza, una sola carità. Em Jerusalém, os desejos de comunhão e testemunho são muitos, mas também sem medida é a graça de que neste lugar, uma vez por todas, é dada a salvação dos homens. A Igreja influenciou a arte, a arquitetura, o canto e outras manifestações, que enriquece o mundo com a beleza que vem do encontro com Cristo. Estar nas diversas basílicas e santuários e escutar o canto gregoriano, por exemplo, é encontrar-se com a beleza do Criador, da qual também nós podemos participar e colaborar. Somos convidados a transformar o mundo na casa da beleza, pois nela se manifesta o encontro com o próprio Deus. Até a próxima semana. Chef